A paz do Senhor Jesus, aos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula, iniciando nossa apostila de número 4, a primeira matéria, Eclesiologia, doutrina e ensinamento sobre a igreja. Amém? Introdução, página 19. A estrutura doutrinária e administrativa da igreja é o grande desafio de se compreender pelas suas lideranças. Muitos dos frequentadores dos cultos não percebem a relevância de conhecer a estrutura funcional da instituição, bem como sua base doutrinária que norteia a igreja, a qual ele, enquanto cristão, faz parte. Com as diferentes crises que as diversas instituições cristãs vêm sofrendo desde a sua fundação há quase 2000 anos, faz da igreja, no aspecto funcional, algo pouco interessante para a maioria dos fiéis que acreditam no Cristo da igreja, mas desconfiam da instituição igreja. Poucos, principalmente entre os neopentecostais, têm a preocupação de conhecer e, quando lhe é permitido, participar da diretoria e das decisões de sua igreja. Igreja, corpo místico onde Jesus é o cabeça, depende da sua funcionalidade, tanto como instituição humana, como também para garantir a sua funcionalidade para sobreviver. Por isso é temeroso o caminho que está sendo trilhado pelos neopentecostais ou ainda alguns grupos de denominações históricas, que são estatutariamente autônomas e democráticas, mas que, por causa de um novo modelo de crescimento empregado na gestão das corporações empresariais americanas, hoje os seus líderes, verdadeiros papas, tornando-se intocáveis e inquestionáveis pelo fato de conseguirem crescimento numérico e financeiro expressivos, pois são os líderes de maior poder dentro de qualquer igreja, podendo, assim, vincular os recursos financeiros e ajustá-los aprovando-os ou não. Muitas vezes, por serem associados ao financeiro pelas suas decisões, os princípios doutrinários e sistema de governo foram deixados para trás em busca de resultados numéricos. Tentaremos apresentar nesse estudo, que consideramos um ensaio por causa da complexidade e profundidade do assunto, os princípios doutrinários da igreja e alguns modelos empregados pelos evangélicos e protestantes no decorrer da história da igreja. Um dos objetivos é mostrar aos alunos os princípios doutrinários cristãos e os diversos modelos de gestão da instituição igreja, esclarecendo qual é a linha adotada pela nossa igreja, o Brasil para Cristo, a partir de seus estatutos e confissão de fé. Página 21, nós entramos, então, já no estudo de eclesiologia, os nomes bíblicos da igreja. No Antigo Testamento, encontramos duas palavras para designar a igreja: chamar, indicar ou reunir-se num lugar indicado. Quando se aplica a Israel, temos uma indicação de que se trata de uma sociedade comum, onde os chefes representam a nação, resumida a Assembleia da Congregação. Portanto, a Assembleia Social tem conotação espiritual e não apenas representatividade organizacional. É impossível reconhecer a nação, sociedade organizada israelita do Velho Testamento sem a associação da sua vida religiosa. A principal diferença existente entre Israel e as demais nações eram os princípios religiosos que norteavam a conduta ética e moral do povo. Com isso, os valores do povo eram de origem religiosa e não apenas social. No Novo Testamento acontecerá algo similar ao ocorrido com a nação israelita do Antigo Testamento.
O nome igreja vem da tradução do grego, língua original do Novo Testamento, eclesia, que significa em português chamar para fora ou convocar, ou ainda também do grego, sunagoge, traduzido por reunir-se ou assembleia de congregação. A preposição ek do grego eclésia pode ser traduzida como dentre as massas do povo comum, indicando que a igreja é composta por aqueles que foram chamados do mundo, da humanidade, ou seja, aqueles que são norteados pelos valores humanos para viverem um mundo de valores divinos. O próprio nome igreja, do grego eclésia, já indicava no início do cristianismo a compreensão de que os primórdios tinham da comunidade fundada por Jesus Cristo. O último parágrafo, como em outras áreas da vida social, os primórdios cristãos tiveram que criar uma organização humana para preservar a divina. Ou seja, as necessidades sociais, portanto humanas, da comunidade dos cristãos, tais como distribuição de alimentos para os carentes, partilha das terras e outras propriedades que eram doadas pelos cristãos mais abastados, as visitações aos doentes e fracos na fé e outras tantas que foram surgindo a partir do ajuntamento dos cristãos. Os apóstolos foram praticamente obrigados a instituírem a organização chamada igreja. Como em todo grupo social, as necessidades acabam gerando mecanismo de controle e gestão de grupo. Mesmo as doutrinas sendo feitas a partir das dúvidas e desvios morais e éticos do grupo religioso que está emergindo. Página 22. Jesus provavelmente foi a primeira pessoa a fazer uso da terminologia grega, lá em Mateus, terminologia igreja. Mateus 16, 18, onde os discípulos o reconhecem publicamente como seu Senhor e aceitou os princípios do reino de Deus, o que mais tarde, com a expansão, o termo recebeu vários sentidos. Entre ele, círculo de crentes em uma determinada localidade, igreja doméstica, grupo de igrejas em diversos lugares, totalidade do corpo no mundo inteiro. Analisando o Novo Testamento, temos indicações figuradas acerca da eclésia, são eles corpo de Cristo, templo do Espírito Santo de Deus, Jerusalém de cima, ou Jerusalém celestial, coluna e baluarte da verdade. Digno de consideração é o termo igreja traduzido do inglês, church, que é derivado do grego kuriak, que é traduzido por pertence ao Senhor, e não eclésia. O termo kuriak refere-se a um local em que as pessoas se reuniam e era consagrado para a manifestação da glória de Deus, portanto, tratando-se do edifício e ou templo. Página 24. A doutrina da igreja, assim como as demais doutrinas do cristianismo, foram desenvolvidas com o passar do tempo. À medida que a igreja ia amadurecendo e surgindo dificuldades, ela desenvolvia princípios e práticas que deram sustentação à organização institucional. Evidentemente, não estamos falando da instituição divina fundada por Jesus. Essa, como ele mesmo disse, é indestrutível e está fundamentada na sua palavra. No entanto, a organização institucional, ainda que baseada na inspiração do Espírito Santo, é humana e precisa de normas para se manter socialmente. Vejamos o desenvolvimento doutrinário na história. Antes da reforma, período patrístico, com a morte dos apóstolos e todos os líderes que os sucederam com a expansão numérica e territorial, a igreja sentiu a necessidade de se tornar uma instituição externa governada por um bispo. Na Idade Média, a tese de Agostinho quanto à identidade da Igreja Católica Romana com o Reino de Deus foi desenvolvida, contudo surgiu a ideia de pai da igreja estabelecendo o papado, e com isso exigiam que todas as coisas, como lar, escola, ciência, arte, comércio e outros, estivessem sob a custódia do clero romano.
induzindo as pessoas a crerem que a salvação é por meio dos sacramentos. Com o tempo, a secularização da igreja desembocou na degradação. Nesse período da história surgiram diversas doutrinas que seguem a Igreja Católica Romana até hoje. Por exemplo, a infalibilidade papal, a transubstanciação dos elementos da Eucaristia, Santa Ceia, a veneração dos santos, mártires, o Papa como representante de Deus na Terra e etc. Aqui a gente trata dessa questão como doutrina, quando na verdade não são doutrinas, são dogmas. Por que dogmas? Porque doutrina nós entendemos como os ensinamentos de Jesus, como os ensinamentos bíblicos, como as determinações bíblicas. Isso seria doutrina. Decisões humanas para a manutenção da instituição da igreja, a instituição não da igreja organismo, a igreja organismo é a igreja de Jesus, são a igreja invisível que tem o nome no céu. Né? Então, essa questão de algumas prerrogativas que são necessárias para um grupo organizado, sobreviver e dirimir as diferenças e tudo mais, isso seriam dogmas. Né? E aí a gente vê uma série de dogmas do catolicismo que, inclusive, confrontam as escrituras quando colocados à luz do texto bíblico, eles não têm base doutrinária. Ok? Reforma. O princípio da unidade da igreja, a comunhão espiritual dos que creem em Jesus Cristo foram restabelecidas. A separação do Estado e igreja, a defesa das doutrinas bíblicas do cristianismo, como a exposição da palavra, a administração dos sacramentos e a fiel execução da disciplina. A Bíblia passou a ocupar um lugar de destaque dentro do cristianismo, obrigando os clérigos católicos a reverem suas doutrinas e promoverem uma reforma dentro da Santa Sé. A base da reforma foi o resgate das verdades bíblicas pelos cristãos, onde não apenas deviam ter acesso ao livro sagrado, como também a única fonte de fé e prática. Período contemporâneo. Depois do século XVIII, no período do racionalismo, a igreja encontrou dificuldades em manter a fé e o entusiasmo dos fiéis, o que contribuiu para o fracasso do cristianismo na Europa. No fim do século XIX, surgiu nos Estados Unidos o movimento pentecostal, influenciado pelos avivalistas europeus, principalmente os metodistas, que tinham nas doutrinas arminianas a sua principal fonte de inspiração, que foram para a América transformá-la na Canaã terrestre. Os pentecostais se espalharam pelo mundo e se transformaram principalmente nos países do terceiro mundo, pobres, uma das maiores forças religiosas da atualidade. Inovaram na liturgia, na metodologia do proselitismo, na agregação de pobres e incultos no sistema de governo e, por fim, serviram de berço para o mais recente explosivo movimento religioso dos últimos séculos, os neopentecostais. Os neopentecostais são filhos dos pentecostais, assim como estes últimos o são dos protestantes históricos. Tem como diferencial dos pentecostais, principalmente a forte influência do positivismo oriental e a fé de resultados, usadas pelo mundo empresarial oriundos da América do Norte e seu capitalismo, onde o indivíduo vale pelo que tem, não pelo que é, ou ainda explícito na frase time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Dentro desses grupos de pobreza, a doença e tudo aquilo que é considerado ruim são atribuídos a demônios, sem nenhuma fundamentação bíblica. A natureza da igreja. Devemos considerar que a natureza da igreja é notada pela sua essência, caráter multiforme, multilateral, os atributos e, por fim, as marcas.
essência da igreja. No catolicismo romano, a essência da igreja está baseada na instituição externa, ou seja, na sua organização visível. Com a reforma, Lutero e Calvino defendiam que a essência da igreja é simplesmente a comunidade dos santos, ou seja, a comunidade dos que creem e são santificados em Cristo e que estão ligados a Ele, sendo Ele o Salvador. Com isso, temos a igreja invisível, que reúne tantos que estão crendo como os que ainda hão de crer. E, portanto, ela é universal, ou seja, está em todo o globo terrestre, o que pode ser chamada de igreja invisível. Assim, a igreja de Cristo pode conter, e sempre contém, de fato, alguns que ainda não foram regenerados. Exemplo é o joio e o trigo. Por isso, Paulo pede que tais membros sejam excluídos da comunidade dos santos. A igreja também forma uma unidade espiritual da qual Cristo é o chefe divino, sendo animada pelo Espírito, professa uma fé, compartilha uma esperança e serve a um rei. Com o corpo de Cristo, está destinado a refletir a glória de Deus, como esta se vê manifestada na obra da redenção. É impossível a existência da igreja sem a presença de Jesus na pessoa do Espírito Santo. As comunidades religiosas existem e resistem sem Cristo, como instituição humana, e, portanto, gerenciada por homens com os mais diversos propósitos. No entanto, a igreja é invisível como o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, é impossível existir sem sua presença permanente. Com isso, podemos aprender que nem todos os que dizem Senhor ou ainda fazem milagres em seu nome têm parte com ele. Nós paramos na página 26, prosseguimos na 27 com o caráter multiforme da igreja. Uma boa aula, façam as recapitulações para que vocês possam ter todo um conteúdo para se saírem bem na prova. Deus abençoe e boa aula.